Ele já tem uma palavra. E junto com essa palavra, ele também já tem um milagre. Ele tem uma palavra, e junto com a palavra, um milagre. Ou vocês acham que enquanto Deus falou assim, ó, lança a rede, vocês acham que o peixe já não estava já tudo ali? Enquanto Deus deu a ordem para ele lançar a rede, o milagre já estava ali. Se ele ia viver ou não, cabia da obediência dele. Não é verdade? Porque Deus já tem uma palavra, e junto com a palavra que ele libera, ele também já tem um milagre. Ele já tem um sobrenatural. Ele já tem algo a realizar. Porque lá em Isaías 55, vamos ler juntos, Isaías 55, 10 e 11. Isaías capítulo 55. Ih, meu Deus, eu tirei. Ô, papai. Deixa eu marcar aqui. Você achou Isaías 55, 10 e 11? Eu não achei ainda não, gente. Oh, meu pai. Hoje eu estou nervosa mesmo, pastor. Deixa eu beber um pouquinho d'água, tá, gente? Espera aí. Não, pastor, eu vou ler aqui. Obrigada. Obrigada. Só por causa das versões. Às vezes tem versão que... Eu gosto muito da versão aqui dessa bichinha. Você achou? Ó, aqui no versículo 10, Isaías 55, 10, diz assim, ó. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro regam a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que comer, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. É o próprio Deus que está falando isso aqui. A palavra dele não volta vazia. Quando ele libera uma palavra, ela cumpre um propósito. Ele está falando assim como a neve, a chuva que cai. E acontece tanta coisa, né? Rega a terra, e fecunda a semente, faz brotar, e semente, e pão. Quantas coisas acontecem. Assim é a palavra que sai da boca do Senhor. Não volta vazia. Não volta vazia, a palavra não volta vazia. Ela vem carregada de milagre. Ela vem carregada de milagres. Às vezes, os milagres que nós não vivemos é porque nós não damos devido valor à palavra. Né? A pessoa olha assim, não, já conheço a Aninha que vai pregar. Não, hoje eu não vou não. A palavra não é minha, gente. A palavra é do Senhor. E o milagre é para você, para a tua casa, para a tua família. Os sobrenaturais que Ele tem para você viver. Nós estamos vivendo um tempo, amados, onde a palavra não está sendo assim devidamente guardada, né, pastor? Devidamente tratada, cuidada, acolhida, recebida. Estamos vivendo um tempo assim, não é verdade? Onde a palavra, a gente ouvia uma palavra, a pessoa, uau, não sei o que. Eu estava aqui, eu até abri o culto no domingo, né? O Senhor me deu uma palavra e eu li aquele versículo. Aquela parte assim mexeu tanto comigo. Eu fiquei, na minha casa mesmo, falei, uau, Deus, uau. Aí quando eu cheguei aqui, que eu li, todo empolgado, animado, ele falou, ali estou no meio dele. Aí algumas pessoas, glória a Deus, aleluia, mas outras... Eu falei, uau, você não consegue reagir a isso, o Senhor falou que está aqui no meio, no nosso meio.
E algumas pessoas amanhã, segunda-feira, trabalhar, perde o milagre. Perde o milagre. Perde. Sutilmente, por pouca coisa, perde o milagre. Porque a palavra é do Senhor e Ele acabou de dizer, a palavra dele não volta vazia. Tudo que Ele solta tem um propósito. Tudo que Ele solta tem um milagre. Tudo que Ele libera tem um sobrenatural. Como nós lemos aqui na vida de Pedro, quando Jesus falou, lança a rede. Já tinha peixe, tudo engrunhado ali, só esperando a rede chegar. Se ele não lança, ele não vive. Porque a palavra dele não volta vazia. E ele não fala por falar. Aquilo que ele fala, ele se compromete. Amém? Então, valorize a palavra. A palavra não está sendo ouvida, praticada, vivida, guardada, valorizada como é devido. Eu estava aqui, se eu perguntar nessa noite aqui, eu ministrei, acho que foi mês passado, né, pastor, que eu ministrei? Foi no começo do mês? Não lembro mais, não. Se eu perguntar aqui, qual foi a mensagem que eu ministrei naquela outra passagem? Alguém lembra? Levanta a mão quem lembra. Só uma pessoa que lembra. Viu como é que é sério? Se eu perguntar a você, o que o pastor pregou no culto de ceia? Alguém lembra? Ninguém lembra. Ninguém lembra. Está vendo quando a palavra não está sendo acolhida devidamente? Ou você acha que o pastor vem aqui, pega o dedo na Bíblia, escolhe. Essa palavra aqui é legal, vou levar. Não é não, mano. É de madrugada perdendo sono, né, pastor? Perdendo sono, Deus trazendo, Deus gerando, aí vem palavra. E olha, eu vou te contar, se você não lembra da palavra da ceia, eu recomendo você a assistir de novo. Porque foi... Recomendo, tá? Fica a dica. Fica a dica. Nós não estamos dando devido valor à palavra. Sabe? E os milagres que o Senhor tem para aquela palavra liberada para nós, a tua casa não vive, você não vive. E aí, como é que nós vamos avançar, amado? Se o ano é de avanço. E eu creio nessa palavra. Tem avanço para nós. Mas se nós continuarmos a não guardar a palavra, a não valorizar a palavra, a não valorizar aquilo que o Senhor libera sobre nós, nós vamos ficar parados no meio do caminho. Alguns avançam, outros não. É por causa de como agimos e reagimos à palavra que foi liberada. Então, guarda a palavra, creia na palavra, reaja à palavra. A palavra que o Senhor libera para nós é porque Ele quer gerar um milagre, um sobrenatural, algo novo dentro de nós. Sabe? E o inimigo sabe disso. Por isso que tem tanta coisa, tem distração, dá sono, acontece um monte de coisa, né? Às vezes tu está aqui no culto, quando tu saiu do portão, perguntou, e aí, como é que foi o culto? Foi bênção. E quem foi que pregou? Foi pastor. E o que ele pregou? Foi tremenda a palavra. Mas o que estava na palavra? Pô, foi muito boa a palavra, cara. O pastor pegou para caraca, não sei o quê. Mas não... Cuidado com o ladrão da palavra. Porque se te roubarem a palavra, te roubam também o milagre. Te roubam também o milagre. Te roubam também aquilo que Deus preparou para a tua vida, através daquela palavra.
Enquanto eu estava aqui anotando, eu me lembrei de uma experiência, tem muitos anos, gente, mas eu nunca mais me esqueci disso que aconteceu e nem do texto. Tem muitos anos mesmo, deve ter cerca aí de uns 15, 17 anos, os pastores não estavam aqui ainda. Eu estava aqui, estava sendo ministrada uma palavra, que palavra, eu chorava o tempo todo, eu chorava e anotava, e chorava e anotava, Deus, e anotava, e chorava e anotava, eu rabisco muito na minha Bíblia, né? Chorava e anotava, falei, meu Deus, que palavra maravilhosa. Deixa eu beber só mais um golinho d'água. E aí eu anotei, escrevi, tudo bem. Aí tem meio culto, todo mundo, aquela bagunça, a gente da balbúrdia, juventude, ficamos aqui e tal, chegamos, quando chegou na segunda-feira, que eu estava sentada assim, cadê a palavra? A palavra sumiu da minha mente. E Senhor, como é que pode? Uma palavra que me abençoou tanto, que eu chorei tanto, que eu anotei. Deus, qual é a palavra? Senhor, me deu. Não tinha antigamente esse culto ao vivo, né? Você não podia ir lá no YouTube e rever de novo. Tem bastante tempo. Eu não podia ir ao templo lá de novo no YouTube, vou ver tudo de novo. Não tinha. Eu falei, meu Deus, como é que eu posso ter esquecido da palavra? Fui roubada, não aceito, fui roubada, eu comecei a orar. Aí falei, Senhor, me lembra da palavra, eu não posso esquecer a palavra. E eu folheava, abria, eu não lembrava nada, eu não lembrava nem a passagem, eu não conseguia lembrar. Falei, Senhor, eu não aceito. Eu não aceito, essa palavra me abençoou muito, eu chorei, eu anotei algumas coisas. Não, Senhor, eu não aceito, mas eu fiquei. Aí deu segunda-feira, não lembrava. Deu terça-feira, não lembrava. Senhor, e eu persisti. Senhor, quando foi, não sei se foi numa quinta ou uma sexta, eu sentei, Senhor, em nome do Senhor Jesus, eu não aceito ser roubada nessa palavra. Eu recebi uma palavra e eu quero me lembrar da palavra, eu quero me lembrar do texto, eu quero me lembrar onde está, eu quero me lembrar assim mesmo. Aí eu estava assim, daqui a pouco, aquela voz linda do Espírito Santo, Hebreus capítulo 4, Aí quando eu fui lá, achei Hebreus capítulo 4, aí veio tudo, amado, veio os rabiscos, aquilo que eu tinha anotado, alguns detalhes que na hora a pastora tinha falado, aí eu corri para o caderno, escrevi, falei, caraca, não me esqueço, nunca mais. É um texto tremendo, né? Fala sobre o descanso do Senhor. E algo interessante que até tem em Hebreus capítulo 4, versículo 2, que deixa eu ler para não ficar só nas minhas palavras, que as minhas palavras não, mas a do Senhor é a que vale. Quando eu fui até ler de novo, aquilo que está em Hebreus capítulo 4, o capítulo 4 todo, ele é tremendo, mas o versículo 2 é lindo. Olha como fala, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Eu falei, eita, uau! E o diabo tem feito isso constantemente, e a gente está deixando, não é verdade? A gente está deixando. O que pegou? Não sei, né? Não lembro. Ele falou, pagou mais ou menos uma coisa assim, mas foi tremendo, foi tremendo. Mas se você não for roubado, não lembrar e não praticar, foi roubado também teu milagre. Simples assim. Então, em nome de Jesus, cuide da palavra, creia na palavra, reaja à palavra de Deus sobre a tua vida. E aqui, um outro momento que o Senhor me lembrou, eu vou correr aqui, tá, pastor? Pode deixar. Um outro momento que o Senhor me lembrou, exatamente com Pedro. Tem outro momento na vida de Pedro que, por causa da palavra, ele viveu o que mais ninguém viveu. Alguém sabe o que é? Que silêncio, vocês estão bem, gente?
Ele andou sobre as águas. Mas ele afundou. Mas ele andou sobre as águas. Mas ele andou sobre as águas. Em Mateus 14, do 25 ao 30, eu vou ler rapidinho. Mateus 14. Mateus capítulo 14, do 25 ao 30. Do 25 ao 30. É um texto que a gente também conhece. Aqui, a gente diz aqui, ó. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Aí vem Pedro de novo. Respondendo-lhe, Pedro disse: Senhor, és tu, Senhor? Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Sabe o que ele está falando aqui? Senhor, se és tu, me dá uma palavra. Me dá uma palavra. Porque ele já teve uma experiência com a palavra no começo da chamada dele. Aquela experiência que ele teve foi suficiente para entender que se ele desse uma palavra para ele andar sobre as águas, ele andaria. E foi o que aconteceu. Ele falou: Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E Jesus disse: vem. E Pedro, já tenho a palavra. E Pedro, já tenho uma palavra. Pum. Andou. Uma palavra. Uma palavra que o Senhor liberou. Ele creu naquela palavra, agiu de acordo com aquela palavra e viveu o sobrenatural. E ele andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Só que o texto diz que a força do vento, ele começou bem andando, tá? Andando, continuando na palavra, né? Só que teve uma hora que o texto diz, ele começou a reparar, né? Na força do vento, ele começou a afundar. Gritou: Senhor, salva-me! E eu fiquei pensando: puxa vida, o vento roubou a palavra. A tempestade roubou a palavra. Às vezes acontece isso com a gente. A gente recebe de Deus uma palavra. A gente começa até muito bem, né? Não, eu tenho uma palavra, o Senhor falou comigo. Daqui a pouco tu olha, está ventando muito. Eita, aquela onda está vindo que está vindo. Aí a tempestade rouba a palavra. E essa é a função do diabo, amado. Essa é a função do inimigo. Roubar de você a palavra. Se ele roubar de você a palavra, ele rouba teu milagre. Ele rouba teu sobrenatural. Ele rouba aquilo que o Senhor preparou para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Não perca a palavra. Não importa se a onda é grande, se o vento é forte. Se ele liberou uma palavra, ele disse em Isaías 55, a palavra dele não volta vazia. Aquilo que ele fala está valendo até o final. A gente só não vive, é por culpa nossa mesmo. Porque a gente deixa que a palavra seja roubada. Porque a gente não acredita devidamente naquilo que o Senhor fala conosco. Eu não sei o que você vive, eu não sei o que você tem passado, mas busque uma palavra específica. Deus sempre tem uma palavra, amados. Ele sempre tem uma palavra. Eu tenho vivido assim um período muito delicado, né, de saúde, da minha mãe e tal. Estou nesse processo há um bom tempo. E eu vivi um tempo aqui na igreja muito, vinha triste, né? Às vezes algumas pessoas, diácono Átila, pastor, né?
a vantagem que eu tinha de ficar na minha casa. Ficar em casa, me entregar. Mas eu falei assim, mas se eu ficar em casa, vai ser pior. Vai ser pior para mim, vai ser pior para minha mãe, vai ser pior para todo mundo. Eu tenho que ir para a igreja. Então eu vinha, triste, arrastada. E eu vinha. E eu fui salva pela palavra. O pastor deu uma série sobre o Elias, né, pastor? Caramba, aquela palavra salvou minha vida, amados. Porque eu peguei aquela palavra, eu agarrei aquela palavra. E eu não posso esquecer dessa palavra, eu acredito. E o pastor falando, teve uma palavra assim que eu essa foi a que mais me marcou. Que ele falou, o pastor falou, aprenda a viver no vale de Querite. Não é isso, pastor? Aprenda a viver no vale de Querite. Falei, uau, aí eu ruminando, caramba, é isso. Aprenda a viver no vale. Eu ainda não saí do vale, mas eu estou aprendendo a viver no vale. Porque a palavra foi ministrada. No vale é um momento de Deus vai te alimentar. Né? Não é isso? Não foi isso, pastor? Deus vai te alimentar no vale. É um tempo de aperfeiçoamento no vale. Então, eu recebi a palavra que eu estava precisando. Eu estou sobre essa palavra ainda. O efeito dessa palavra ainda está aqui. E os milagres dessa palavra já estão sendo gerados na minha vida, no meu coração. Porque senão eu não ia estar aqui, não. Eu não ia estar, com certeza não estaria. Assim como muitas pessoas não conseguiram permanecer, muitos já não estão de pé, porque ouviram palavras, mas não acolheram a palavra. Não deram o devido valor à palavra. Não praticaram a palavra. Não tem aquela palavra do homem que construiu sobre a areia, sobre a rocha. É a palavra. O vento, a tempestade vai vir. Vai vir. Mas se você estiver firmado na palavra, guardado na palavra, você não vai cair. Tua casa não vai cair. Porque como a palavra tem um milagre. O Senhor disse em Isaías, nós lemos, a minha palavra ela não volta vazia, ela cumpre um propósito. Ela tem um milagre. Ela tem vida para ser gerada. Mas só depende de mim e de você. Como nós vamos reagir a isso? Como nós vamos nos comportar? Como é que vai ser a nossa vida e o nosso dia a dia diante daquilo que nós ouvimos? Nós vamos ouvir N palavras, amado. Continuar ouvindo aqui desse altar. Talvez, Senhor, o Senhor está sempre falando conosco. Num versículo, às vezes, Senhor, fala comigo. A Bíblia é a profecia. Ela é a profecia. Guarda a palavra. Cuide da palavra. Creia na palavra. Reaja positivamente à palavra. E a palavra, a espada do Espírito Santo é a palavra de Deus. Não importa as circunstâncias, mas eu sei o que você está vivendo. Deus já tem uma palavra. E junto com essa palavra, Ele também tem um milagre. E enquanto eu estava aqui anotando, o Senhor constantemente latejava um texto no meu coração. Já vou terminar, pastor. Mas eu queria que a gente lesse junto. Põe ali para mim, Naum. Estou com essa palavra, Senhor. Por que essa palavra? Sei lá, eu só vou obedecer. Deus mandou. Quem sabe é para alguém, né? Quem sabe é para mim mesmo, daqui a... Sei. Já que Ele tem uma palavra, né? E essa palavra está lá. Toda hora eu estudava, eu lia. Toda hora vinha essa palavra. Naum capítulo 1, versículo 7. Naum 1. Naum capítulo 1, versículo 7. Oh, Jesus. Vai botar aí pra gente? Será que é diferente?
Essa é a palavra. Eu falei, Senhor, que texto lindo. Por quê? Não sei por quê, mas eu vou obedecer. O Senhor deixou essa palavra. Talvez alguém aqui esteja em angústia. Talvez se não está, em algum momento vai passar. E quando passar, é necessário que você lembre dessa palavra. Que diz, o Senhor é bom. É fortaleza no dia da angústia. E conhece os que nele se refugiam. Já pega essa palavra aí. Foi que o Senhor o tempo todo mandava eu anotar, e eu anotei. Talvez alguém esteja em angústia aqui. Talvez você vá passar por algum momento de angústia, eu não sei. Mas Deus já trouxe uma palavra. Lembre que o Senhor é bom. Lembre que Ele é uma fortaleza nesse dia da tua angústia. E Ele conhece os que nele se refugiam. Se você no dia da angústia se refugiar nele, Ele conhece você. E Ele é bom. E você vai experimentar a bondade dEle. Amém? Então, amados, eu não sei o que você tem vivido, está passando ou vai passar, mas procure uma palavra específica. Deus sempre tem uma palavra específica. Ele sempre tem uma palavra específica. Ele sempre usa alguém. Às vezes eu estou aqui, eu estou ali sentada, a pregação está ali, mas no meio da pregação vem uma palavra. Opa, isso aqui é para mim, peguei. Sabe, Deus sempre tem uma palavra. E toda palavra tem um milagre liberado. Para a tua vida, para a tua casa. Busque a palavra, valorize a palavra, acolha a palavra. Não permita que o inimigo roube a sua palavra. Senão ele vai roubar o milagre da tua vida, da tua casa, da tua família. Em o nome de Jesus. Amém? É isso que eu queria falar. Aplauda o Senhor, pastor.